Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus. Hoje, dia 8 de junho de 2025, a gente vai meditar na palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 4, e o versículo de trabalho será o versículo 1. Nele diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Como eu falei no devocional passado, né, os Salmos, através dos estudos, né, ele tem já um direcionamento, muitas vezes é uma interpretação, um direcionamento que numa leitura normal a gente não consegue fazer as ligações que muitas vezes os estudiosos fazem a ligação. Esse salmo aqui especificamente, ele fala que é Salmo de Davi para o cantor mor sobre Negnote, trazendo aquele mesmo aspecto que é atribuído a Davi, e os estudiosos, eles trazem uma ligação direta desse com o Salmos 3, como se fosse uma continuidade ali da história de Absalão. E eu, como tenho dito a vocês, eu vou fugir um pouco disso, que é o habitual em todas as pregações, em todos os direcionamentos, e eu não quero fazer algo por repetição. Eu quero analisar ou extrair minha mensagem de acordo com a leitura que me é fornecida ou de acordo com aquilo que o trabalho do Espírito Santo vem fazendo em mim. Quando você quiser alguma profundidade maior sobre esses aspectos que eu estou considerando, certamente tem diversos pregadores que têm esse mergulho mais profundo, né, em que eu, como não consigo enxergar os elementos com a clareza que deve ser peculiar, então a gente vai avaliar. A gente retoma nesse salmo aqui a questão do clamor, né? Do clamor, certamente tem aquele processo, como no versículo 1 está falando de angústia, me deste largueza, ou seja, de um Deus que socorre, de um Deus que está presente e de um Deus que especificamente ouve a oração, né? A gente está observando. E aí ele traz um contexto também, o salmista traz um contexto, uma relação de filho dos homens, né? Quando a gente lê essa parte, filho dos homens, o versículo 2, até quando convertereis a minha glória em infâmia, até quando amareis a verdade e buscareis a mentira, dentro da concepção ali da questão de Absalão, eles atribuem ali como se fosse uma ligação vamos dizer assim, do engano de Absalão sobre os filhos dos homens, sobre os seus soldados, sobre os coisas enganando e usando a mentira para que pudesse, vamos dizer assim, cooptá-los contra Davi. Mas a concepção aqui que nos traz é uma concepção mais divina, né, sobre os homens, né, que deixam de usar a glória do Senhor e acabam se corrompendo, acabam se enchendo de vaidade, acabam se enchendo de mentiras. Ou seja, homens que acabam se afastando efetivamente dos ensinos da verdade do próprio Deus. E isso vai fazer com que, vai permitir com que homens sejam separados pelo próprio Senhor justamente por esses posicionamentos, por essas inclinações. E aí a gente caracteriza essa vamos dizer assim, essa marcação, essa certeza, quando no versículo 3 ele fala que o Senhor separa para si aquilo que lhe é querido, né? O Senhor separará para si aquilo que é querido, ou seja, são escolhas do próprio Senhor. Mas aí, durante também desse próprio Salmo, ele vai dizer que durante esse processo de angústia, durante esse processo de luta, durante esse processo de quietação, ou talvez até de acusações, ele vai nos auxiliar, quando ele traz, ali no versículo 4, ele diz assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ele nos mostra um direcionamento, um caminho para que a gente possa, em sinceridade, né, buscar o Senhor no nosso clamor, na nossa oração. E ele aceita aqui que, por vezes, a gente terá motivos, né? A gente terá motivos, ou a gente terá, vamos dizer assim, até consciência de que estamos sendo perturbados e que vamos dizer assim, em que há a possibilidade do homem se irar, mas que essa ira, ela seja uma ira contra o pecado, mas não contra o homem. Porque, e aí ele instrui a gente, por meio da nossa cama ali, que seria, nós poderíamos trazer dentro daquele que traz o contexto do Novo Testamento, que é como se a gente chegasse no nosso quarto em secreto, né, e apresentasse a nossa dor, o nosso momento, a nossa angústia ao Senhor. E é um salmo que nos estimula, efetivamente, a gente levar a nossa confiança ao Senhor, sem ter, vamos dizer assim, sem ter dúvida, né, da ação dele, do poder dele, ou seja, do cuidado dele conosco. Como eu tenho dito, essas questões de salmos de luta, salmo de angústia, salmo que o salmista se sente, vamos dizer assim, perturbado, se sente angustiado, ele tem bastante aqui, assim como também tem bastante salmos de gratidão. Então eles são meio, não vou dizer que repetitivo, eles são meio que, de fato, vão marcando um momento ali do personagem, da personagem. Lembrando que são traduções, ou são cânticos, são hinos, são músicas, né, que normalmente vão retratar uma inclinação de adoração, ou até mesmo uma angústia de um momento de sofrimento em que a gente exalta a busca do Senhor. E, por fim, é importante a gente residir com a alegria no coração. Mesmo que tudo pareça difícil, tudo pareça complicado aos nossos olhos, para que a gente possa ter a permissão de deitar e dormir, né? Deitar e dormir em segurança, porque é uma dádiva, é um cuidado, é um zelo
E é algo especial dado pelo nosso Senhor. O que a gente vê aqui claramente, o salmista ele não está confiando na sua, vamos dizer assim, capacidade de criar soluções para os problemas, a ponto dele dizer, inclusive, que ele se colocar à disposição, se ele colocar, por exemplo, à disposição não, se ele colocar, ele oferecer até sacrifícios para o Senhor, pelo menos o seu coração se inclina para isso. Em resumo, é importante que a gente mantenha essa linha de confiança, mantenha essa linha de certeza, mantenha essa avidez, vamos dizer assim, essa esperança no Senhor, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, um resultado de paz, um resultado que nos permita descansar e habitar em segurança naquilo que Deus tem preparado para a gente, tá bom? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, domingo se encerrando, que Deus possa te abençoar, cuidar da tua casa e da tua vida. Que Deus nos cuide, meu irmão.